pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito do que é ser cristão, o que significa essa palavra cristão. É lógico que quando a gente ouve essa palavra, a gente associa ela a Cristo, a Jesus Cristo. Então ser um cristão está diretamente ligado a servir a Cristo, a obedecer a Cristo, a ter comportamentos parecidos com os de Cristo. Mas quando surgiu essa palavra cristão, ela não foi dita de uma forma boa, de uma forma bacana. Ela foi dita de uma forma para debochar, de uma forma para criticar aos seguidores de Cristo, aos discípulos de Cristo inicialmente. E esta palavra, ela é pouco dita. E ela começou a ser dita, claro, depois que Jesus esteve na terra, depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E essa palavra começou a ser falada para caracterizar as pessoas, os discípulos que tinham o mesmo comportamento de Cristo. E a primeira vez que essa palavra foi dita foi no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A gente pode perceber neste texto aqui que a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos foi na Antioquia. E depois em Atos, ainda no capítulo 26, no versículo 28, diz o seguinte: Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode converter-me a tornar-me um cristão? Os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos porque seu comportamento, atividade e fala eram como as de Cristo. A expressão foi inicialmente usada pelas pessoas não salvas da Antioquia como um apelido desrespeitoso para debochar dos cristãos. Cristão significa então literalmente seguidor de Cristo, pertencente a Cristo. Quando a gente fala que a gente é um cristão, a gente tem que ter características de Cristo, a gente tem que ter comportamento de Cristo, a fala de Cristo, as nossas atividades, elas precisam ser parecidas com as de Cristo. Porque só o nome de cristão não vai fazer a gente ser um cristão. As nossas ações, as nossas atitudes precisam ser como as de Cristo, para que a gente seja um cristão de fato, um cristão realmente. Então, só o nome de cristão não nos faz um cristão. Um verdadeiro cristão é alguém que colocou a sua fé em Cristo e confiança no fato de que ele morreu na cruz como pagamento por nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos para obter vitória sobre a morte e dar vida eterna a todos que nele creem. Então a gente precisa colocar a nossa fé em Cristo, ter confiança de que a vida dele ali, dada em nosso favor, é que nos fez com que nós obtêssemos a vida eterna. E esse crer em Jesus é o primeiro passo, esse crer que ele é o nosso Salvador, que ele é que nos leva ao Pai, que ele que é o caminho que faz essa ponte entre nós e Deus. Em João 1, versículo 12, diz: Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos receber, precisamos crer em Jesus. O verdadeiro cristão é de fato um filho de Deus, uma parte da verdadeira família de Deus e alguém que recebeu vida em Cristo.
A marca de um verdadeiro cristão é o amor pelos outros e a obediência à palavra de Deus. Vejam só, que ser cristão é ter as atitudes de Cristo, é ter um comportamento de Cristo. Aqui fala que a marca de um verdadeiro cristão é o amor pelos outros. O que Jesus ensinou aqui, quando ele esteve na terra? Amar o próximo, como a gente mesmo. E o que ele fez? Ele foi obediente ao Pai. Então são duas marcas bem características de um cristão: amor e obediência. Amor para com o próximo, obediência para com Deus. São duas características bem marcantes de Jesus e que elas precisam ser evidentes em nós, que elas precisam ser realidades em nós. 1 João 2,4 está escrito: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Como eu disse anteriormente, nós precisamos amar a Deus, amar o outro e obedecer a Deus. Então, se a gente diz ser cristão, mas se a gente conhece, mas não obedece os mandamentos, a gente vai estar sendo mentirosos. E a verdade não está em nós, e a verdade é Jesus. A verdade que a gente conhece, a verdade que a gente tem acesso é Jesus. Em 1 João 2,10 diz: quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Então, se a gente ama o nosso irmão, a luz vai estar em nós, a luz que Jesus vai estar em nós. Não adianta, como eu disse no início do vídeo, falar que é cristão e não ter um comportamento de cristão. Precisamos ter um comportamento como o de Cristo, ter características de Cristo evidente em nós, ter características de Cristo que brilhem em nós, que sejam de fato realidades em nós. É isso que nos torna um verdadeiro cristão: amar e obedecer. São características fundamentais para a gente ser, de fato, um cristão. E eu quero deixar estes textos aqui para vocês, vou deixar na descrição do vídeo para vocês lerem, para vocês meditar nestes textos e para que vocês possam, com estes textos, trazer mais conhecimento, trazer mais luz para vocês. E gostaria de deixar este vídeo que ele fosse servir de clareza, servir de ajuda e mais conhecimento da palavra de Cristo para quem estiver assistindo. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter assistido até o final. Peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas e peço também para você não deixar de curtir este vídeo, não deixar de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.